Os idiomas de sinais são realmente complexos? Com certeza, os idiomas de sinais são formas vibrantes de comunicação, assim como as línguas faladas, e possuem suas próprias regras gramaticais. Um aspecto interessante é a sua estrutura única, que pode incluir mudanças na ordem das palavras. Por exemplo, a sequência dos sinais pode alterar significativamente o significado da frase. A expressão facial também tem um papel importante. Ela pode adicionar emoções e sutilezas que as palavras podem deixar de fora. Além disso, a velocidade dos movimentos pode afetar a compreensão. Se o sinal for feito muito rápido ou devagar, isso pode confundir o ouvinte. Essa complexidade destaca o quão rico e diverso pode ser a comunicação não verbal. É um belo lembrete de como a linguagem é variada, mostrando que a comunicação vai além das palavras. Não é incrível pensar que algo tão simples como um gesto pode ter tanta profundidade? Sim, é verdade, e ele está localizado nos vales secos de McMurdo, uma área impressionante perto da Ilha Ross. Esses vales não recebem chuvas significativas há milhões de anos, tornando-os a região desértica não polar mais seca do nosso planeta. A extrema secura aqui é causada pelos ventos catabáticos, um fluxo forte que sopra das encostas íngremes, evaporando toda a umidade antes que ela possa se depositar. Essa paisagem estranha e estéril até lembra a superfície de Marte, mas a vida encontra um jeito de sobreviver. Cientistas descobriram micro-organismos resistentes no solo que prosperam nessas condições severas. Estudar essas pequenas formas de vida nos ajuda a entender como a vida pode existir em condições extremas e oferece pistas fascinantes sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Que lembrança incrível da capacidade da natureza de se adaptar! Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos? Em maio de 2021, Halima Sissi, do Mali, entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9. Um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 13ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Nas áreas alagadas da África Central e Oriental, podemos encontrar algumas das espécies de aves mais impressionantes do planeta. Esses pântanos repletos de vegetação densa e ecossistemas variados criam condições ideais para a vida de muitas aves. Desde a colorida jacana africana, com suas pernas longas, até o vibrante martim pescador esmeralda, cada ave contribui para a rica biodiversidade da região. Muitas dessas aves não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante no ecossistema, polinizando plantas e controlando populações de insetos. Os amantes de aves sonham em visitar esses locais, na esperança de ver espécies raras como o grou-tucano, famoso por seu bico peculiar que se parece com um sapato. Com tantas aves incomuns habitando esses pântanos, não está na hora de apreciar as maravilhas da natureza? Um fato surpreendente sobre o Quênia e as origens humanas. A resposta curta é sim. O Quênia teve uma grande influência na nossa compreensão da história humana. O Grande Vale do Rift, no Quênia, não é apenas uma paisagem deslumbrante. É uma maravilha geológica que serviu como um local crucial para paleontólogos, desvendando os segredos da evolução humana. Esta região produziu alguns dos fósseis de hominídeos mais significativos já descobertos, incluindo a famosa Lucy, uma Australopithecus afarensis, que foi encontrada nas proximidades da Etiópia. Além disso, fósseis de Homo habilis e Homo erectus também foram encontrados aqui, fornecendo ligações vitais na nossa árvore genealógica. Esses restos antigos não apenas nos dizem quem foram nossos primeiros parentes, mas também revelam como eles se adaptaram a diferentes ambientes, caçaram por alimento e construíram estruturas sociais. Cada escavação no Quênia traz novas informações que enriquecem nossa compreensão de onde viemos. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a evolução humana, lembre-se de que o Quênia é um capítulo fundamental nessa incrível história, moldando nossa identidade e compreensão do passado.
Você vai se surpreender com a cor e a resistência dos dentes do castor. Esses animais incríveis têm dentes que são não apenas fortes, mas também laranja, o que pode parecer estranho. A cor laranja é causada pelo ferro, um mineral que fortalece seus dentes, tornando-os especialmente eficazes para roer madeiras duras. Os castores são construtores da natureza e usam seus poderosos dentes para derrubar árvores e criar represas em rios e riachos. Isso não só garante sua alimentação, mas também cria lagoas que são benéficas para diversos ecossistemas. Os dentes da frente dos castores continuam a crescer durante toda a vida, por isso eles precisam roer regularmente para mantê-los em um tamanho adequado. A estrutura impressionante de seus dentes garante eficiência na roedura da madeira e desempenha um papel importante na formação de seu habitat. Não é incrível como a natureza dota criaturas como os castores com formas únicas de sobrevivência? Vamos revelar a verdade sobre a incrível flexibilidade de Javier. Javier é um ator espanhol, conhecido por sua flexibilidade impressionante, o que o coloca entre as pessoas mais flexíveis do mundo. Essa habilidade surpreendente não é apenas para show. Ela é fundamental em suas performances, permitindo que ele traga um estilo único para seus papéis. Seja em poses hipnotizantes ou movimentos ágeis que deixam o público maravilhado, suas habilidades capturam a atenção de todos que assistem. A flexibilidade é frequentemente resultado de treinos rigorosos, e a dedicação de Javier é evidente em cada apresentação. Seus fãs admiram como ele combina essa força física com sua atuação, tornando suas performances dinâmicas e memoráveis. Mas como ele mantém essa flexibilidade extraordinária? É uma combinação de alongamentos regulares, treinamento de força e um profundo entendimento da mecânica do corpo. Através de seu trabalho, Javier inspira muitos a apreciar a beleza do movimento e nos lembra do que o corpo humano pode alcançar com persistência e prática. O que você acha de seu talento incrível? Por que o Iron Man entende sarcasmo? Pesquisadores da Universidade de Augsburg desenvolveram uma inteligência artificial inovadora, conhecida como Irony Man, que realmente consegue entender e usar sarcasmo em conversas. Não é apenas mais um robô comum que dá respostas literais. O Irony Man se destaca por imitar padrões de fala humanos, permitindo que ele faça comentários sarcásticos que refletem nossas frustrações diárias. Imagine conversar com um bot que entende suas piadas e responde com respostas inteligentes. Ao incorporar nuances emocionais em suas respostas, o Irony Man abre portas para um futuro onde a IA pode interagir conosco de uma maneira mais próxima. As consequências disso são enormes. Essa tecnologia pode revolucionar nossa interação com máquinas, tornando as conversas mais agradáveis e menos mecânicas. À medida que a IA continua a evoluir, quem sabe quão parecidas com as humanas se tornarão nossas interações com a tecnologia? Não é empolgante? Você sabia que Hugh Jackman se dá bem com os paparazzi? O famoso ator costuma ter uma abordagem única quando volta para sua terra natal, a Austrália. Em vez de evitar completamente os fotógrafos, Jackman se comunica diretamente com eles. Ele informa onde estará, permitindo que tirem fotos, enquanto pede educadamente por um espaço pessoal durante sua estadia. Essa estratégia amigável mostra sua compreensão da mídia e a importância de estabelecer limites. A abordagem de Jackman reflete um equilíbrio entre o tempo com a família e o respeito pelo trabalho dos paparazzi. Ao manter uma comunicação aberta, ele não só ajuda seus fãs a vê-lo, mas também protege seu espaço pessoal. É um ótimo exemplo de como uma celebridade pode lidar com o mundo da fama, cuidando do seu conforto. Não é bom ver esse lado atencioso da vida das estrelas? Vamos revelar a verdade sobre os impressionantes diplomas de Shrikant Gishkar. Este destacado servidor público e político indiano possui incríveis 20 diplomas universitários, o que destaca sua dedicação à educação e ao conhecimento. Entre suas impressionantes qualificações estão um doutorado em medicina, um mestrado em direito e um MBA, evidenciando seu amplo conhecimento em medicina, direito e negócios. Mais surpreendente ainda é que ele ocupou o cargo de ministro com 14 pastas ao mesmo tempo, demonstrando sua capacidade de lidar eficientemente com várias responsabilidades. Ele foi não apenas um acadêmico, mas também um líder que fez contribuições significativas para sua comunidade. A história de Gishkar inspira muitos a buscarem incessantemente a educação, lembrando-nos de que o aprendizado abre portas infinitas. Como ele conseguiu conciliar tudo isso enquanto exercia uma influência significativa em diversas áreas.
Você pode se surpreender. O colar de diamantes da Lady Gaga, avaliado em impressionantes 30 milhões de dólares. Essa joia magnífica é o acessório mais caro da história do Oscar. Foi usado na cerimônia de premiação em 2019 e possui um incrível diamante amarelo de 128,54 quilates. Mas não é apenas um diamante, ele tem uma rica história. Descoberto pela primeira vez na África do Sul em 1877, o diamante Tiffany encantou muitos ao longo dos anos, especialmente quando Audrey Hepburn o usou em icônicas fotos promocionais do seu filme Bonequinha de Luxo. A cor vibrante e o tamanho impressionante do colar o tornaram um símbolo de luxo e elegância. Usar uma joia tão extraordinária no Oscar não só destacou o estilo único da Lady Gaga, mas também chamou a atenção para a fascinante história dessa peça. Com uma linhagem que se estende por mais de um século e inclui a aristocracia de Hollywood, não é surpresa que esse acessório tenha sido tema de conversa no tapete vermelho. Você consegue imaginar como é usar algo tão valioso? Prepare-se para se surpreender com o legado duradouro de Darth Vader. Em uma reviravolta surpreendente, o talentoso James Earl Jones, a voz que marcou a essência de um dos vilões mais temidos do cinema, se aposentou oficialmente da dublagem de Darth Vader desde 2022. Seus tons ricos e imponentes ajudaram a moldar o personagem que reverenciamos em filmes lendários, como a trilogia original de Star Wars. Mas não tema fãs dedicados. A Lucasfilm encontrou uma solução inovadora para manter a voz do Senhor Sombrio viva através de gravações arquivadas, combinadas com tecnologia avançada de IA, garantindo que o público ainda experimente a presença temível de Darth Vader em projetos futuros. Esse desenvolvimento empolgante abre discussões fascinantes sobre a evolução da dublagem e como a tecnologia aprimora a narrativa. Com a IA misturando-se habilidosamente com as gravações de Jones, estamos à beira de uma era emocionante para os fãs de Star Wars, onde a voz arrepiante de Vader continua a ecoar pela galáxia. À medida que novas histórias se desenrolam, podemos refletir sobre o que isso significa para a criatividade e a tradição no universo em constante expansão de Star Wars. Veja o que realmente acontece quando o queijo ganha sua cor. O cheddar laranja é frequentemente colorido com anato, um corante natural vibrante extraído das sementes da árvore de anato. Esse processo não é apenas para a estética, ele melhora a aparência do queijo e é seguro, pois o anato é completamente não tóxico. Originárias de regiões tropicais, as sementes de anato são usadas há séculos para dar um tom quente a diversos produtos. Quando os queijeiros adicionam anato, ele naturalmente confere uma cor laranja intensa, sem alterar significativamente o sabor. Esse sabor suave e noz faz dele um favorito entre os amantes de queijo. Além disso, como o anato pode criar diferentes tonalidades, os queijeiros têm a possibilidade de escolher a cor exata que desejam. Na próxima vez que você saborear uma fatia de cheddar laranja, lembre-se do poder do anato e de como essa simples semente dá vida ao seu prato. Difícil de acreditar, mas Rowdy Labrador inspira vitiligo. Este incrível cachorro de 14 anos conquistou os corações dos usuários da internet graças à sua rara doença de pele, vitiligo, que muda a cor de seu pelo e pele. Ao contrário de muitos cães, Rowdy tem uma combinação impressionante de pelos brancos e marrons, o que o destaca dos outros. Sua aparência única não é apenas bonita, mas também serve como um poderoso lembrete de que as diferenças devem ser celebradas. A história de Rowdy atraiu um enorme número de seguidores nas redes sociais, onde as pessoas compartilham suas histórias sobre diferenças e encontram conforto e inspiração em sua imagem. A cada novo encontro com Rowdy, as pessoas percebem que a beleza não está em se encaixar nos padrões, mas em aceitar o que nos torna únicos. Rowdy se tornou mais do que um cachorro. Ele simboliza como nossas diferenças podem trazer alegria e força para nós e para os outros. Um fato interessante sobre acesso à internet e água. Em 2018, enquanto 4 bilhões de pessoas desfrutavam da internet, 844 milhões ainda enfrentavam dificuldades por não terem acesso à água potável. Esse contraste impressionante destaca as grandes desigualdades globais em serviços essenciais. Imagine poder assistir a vídeos e conversar com amigos online, mas ter que lidar todos os dias com a dificuldade de encontrar água segura para beber. O acesso à internet ajuda na educação, nas oportunidades econômicas e na comunicação. Mas, sem necessidades básicas como água limpa, milhões continuam a enfrentar sérios riscos à saúde. Muitas comunidades não têm a infraestrutura necessária para garantir água potável, que é vital para a sobrevivência.
Soluções simples como encanamento moderno ou sistemas de filtragem eficientes podem fazer uma grande diferença. Resolver esses problemas pode levar a uma vida mais saudável e comunidades mais fortes. Como podemos superar essa lacuna para que todos tenham acesso tanto à internet quanto à água limpa? É verdade que as mantas dançam debaixo d'água? Imagine encontrar raias-mantas gigantes deslizando serenamente pelo oceano, mostrando movimentos que lembram grandes bailarinas. Essas criaturas magníficas têm envergaduras impressionantes que podem chegar a 7 metros. Elas navegam nas profundezas com uma graça notável, usando suas grandes nadadeiras peitorais em forma de asas para realizar giros lentos e elegantes. Enquanto se movem, as raias-manta filtram plâncton através das nadadeiras cefálicas que se abrem como chifres macios, mostrando sua estratégia de alimentação de forma fácil. Além de sua beleza física, as mantas são conhecidas por sua inteligência e curiosidade. Elas frequentemente se aproximam dos mergulhadores, curiosas sobre sua presença e às vezes permitem um contato suave, criando memórias inesquecíveis, tanto para os humanos quanto para as mantas. Esses animais sociais se reúnem em estações de limpeza, onde ficam paradas enquanto peixes menores se alimentam de parasitas em sua pele. As migrações das mantas podem abranger milhares de quilômetros, destacando seu status como alguns dos gigantes mais viajados do oceano. No entanto, esses gigantes graciosos enfrentam ameaças da sobrepesca e da poluição, levando os conservacionistas a agir. Ao proteger as mantas, preservamos não apenas uma espécie notável, mas também um espetáculo extraordinário de elegância oceânica. Já se perguntou por que os cangurus não conseguem pular para trás? Os cangurus são criaturas fascinantes, não apenas por seus saltos icônicos, mas também por sua anatomia única. Esses marsupiais australianos têm uma estrutura esquelética que torna impossível andar para trás. Suas caudas fortes e musculosas ajudam a manter o equilíbrio e o suporte durante os saltos, mas também contribuem para essa limitação peculiar. Os cangurus possuem patas traseiras grandes e poderosas, projetadas para saltar grandes distâncias, às vezes mais de 9 metros em um único salto. No entanto, seus pés rígidos e grandes são feitos para o movimento para frente, e devido aos seus dedos grandes e caudas pesadas, eles simplesmente não conseguem se mover para trás. Isso não é apenas uma curiosidade, na verdade, ajuda-os na natureza. Conseguir saltar rapidamente para frente permite que escapem de predadores de forma mais eficaz. De certa forma, é uma adaptação evolutiva ao seu ambiente, mantendo-os seguros e ágeis no vasto interior australiano. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de que eles não são apenas saltadores incríveis, mas criaturas perfeitamente adaptadas para a vida em movimento. Já se perguntou como Bebo perdeu milhões? Michael Birch, cofundador da rede social Bebo, passou por uma verdadeira montanha-russa no mundo digital. Em 2008, ele vendeu a Bebo por impressionantes $850 milhões, um grande sucesso no auge das redes sociais. No entanto, em 2013, a plataforma, que antes prosperava, enfrentou uma queda drástica e Birch a comprou de volta por apenas $1 milhão. Essa reviravolta surpreendente não apenas reflete a natureza imprevisível da tecnologia, mas também destaca como os gigantes podem cair rapidamente. A jornada da Bebo nos lembra do cenário da internet em constante mudança, onde as plataformas mais populares hoje podem ser apenas uma lembrança amanhã. A experiência de Birch ilustra os altos e baixos da tecnologia e levanta a questão: haverá outras redes sociais que podem enfrentar um destino semelhante? Você sabia que a turbulência tem causas inesperadas? A turbulência em aviões muitas vezes causa medo nos passageiros, mas o que está por trás desses solavancos no céu? Na verdade, a turbulência é principalmente causada por correntes de ar instáveis, que podem surgir de diferentes fontes. Por exemplo, quando os aviões passam por camadas de ar quente e frio, a diferença de temperatura pode criar movimentos imprevisíveis. Além disso, o rastro de outro avião pode agitar o ar, resultando em condições irregulares para os que vêm atrás. Até mesmo características naturais, como montanhas, podem contribuir para isso, interrompendo o fluxo de ar acima delas e criando zonas de turbulência. Tempestades são outro fator importante. Ventos fortes e mudanças de pressão podem afetar o voo suave do avião. Apesar da preocupação, os pilotos são treinados para lidar com a turbulência e garantir a segurança dos passageiros.
Então, da próxima vez que você enfrentar solavancos no céu, lembre-se de que isso é apenas parte da experiência de voo. Uma curiosidade incrível sobre o serviço secreto do Zgilaj Sakacho. Ele foi criado em 1865, principalmente para combater a falsificação durante a Guerra Civil Americana. Naquela época, cerca de 1/3 de todo o dinheiro dos Estados Unidos era falso. A instabilidade econômica da guerra criou um ambiente propício para os falsificadores, que aproveitaram o caos para inundar o mercado com dinheiro sem valor. Em resposta, o Congresso decidiu criar uma agência especial focada em combater esses criminosos e proteger as finanças do país. Inicialmente, a principal função do serviço secreto era investigar operações de falsificação, estabelecendo as bases para seu importante papel na manutenção da integridade da economia. No entanto, foi somente após o assassinato do presidente William McKinley, em 1901, que a agência assumiu sua responsabilidade mais reconhecida: proteger o presidente. Hoje, o serviço secreto é sinônimo de segurança em grandes eventos e para figuras políticas proeminentes. No entanto, é fascinante lembrar que essa agência começou com a missão de proteger a moeda. Como esse foco duplo moldou seu legado ao longo dos anos. Relâmpago mata mais pessoas do que tornados e enchentes. A cada ano, relâmpagos tiram cerca de 10.000 vidas em todo o mundo, tornando-se um dos fenômenos naturais mais perigosos. Esse número surpreendente muitas vezes choca as pessoas, pois costumamos ver tornados e enchentes como as principais ameaças. No entanto, relâmpagos causam tantas, se não mais, mortes. A maioria dos raios ocorre em regiões tropicais, onde tempestades são comuns, mas mesmo em lugares com menos tempestades, é preciso ter cuidado. Quando uma tempestade começa, o risco de ser atingido por um relâmpago aumenta drasticamente. Curiosamente, muitas vítimas estão ao ar livre, pescando ou jogando esportes. É importante lembrar que, se você ouvir trovões, deve procurar abrigo imediatamente. Embora o relâmpago seja uma parte natural do nosso mundo, entender sua força pode nos ajudar a ficar seguros. Em condições dessa poderosa força da natureza, é fundamental estar informado. Saber como agir durante tempestades pode salvar vidas. Portanto, da próxima vez que o céu trovejar, pense 2 vezes antes de sair. Vamos descobrir a verdade sobre a incrível ecolocalização dos morcegos. Os morcegos não são apenas criaturas assustadoras da noite. Eles têm uma habilidade surpreendente chamada ecolocalização. Essa capacidade permite que eles se orientem e se comuniquem no escuro total. Como isso funciona? Os morcegos emitem sons de alta frequência que se espalham pelo ar. Quando esses sons encontram um objeto, como uma árvore ou um inseto voador, eles retornam para os ouvidos do morcego. Ao ouvir o eco que volta, os morcegos conseguem criar um mapa mental detalhado do seu entorno. Essa habilidade é especialmente útil para caçar à noite, quando a visibilidade é baixa. Além disso, os morcegos usam esses sons não apenas para navegar, mas também para interações sociais, comunicando-se com membros de sua colônia através de diferentes vocalizações. Não é incrível como esses pequenos mamíferos usam ondas sonoras para sobreviver em seu ambiente? Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35.000 anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros. Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. Poucos sabem sobre o morcego-peixe. O morcego-peixe sul-americano possui um talento incrível que o destaca entre muitos outros seres.
Ele utiliza um sistema complexo de ecolocalização, emitindo sons de alta frequência debaixo d'água, para encontrar peixes escondidos sob a superfície. Essa habilidade avançada de emitir sons permite que o morcego caça, de forma eficaz, nas águas turvas de seu habitat tropical. Cientistas até realizaram experimentos, desacelerando esses sons em laboratório. O que descobriram é surpreendente. Quando os sons são desacelerados, eles se assemelham a sons graves da garganta humana, bem diferentes dos apitos agudos, normalmente ouvidos durante a caça. Essa capacidade não só demonstra a percepção aguçada do morcego, mas também destaca como diferentes espécies se adaptam de maneira única às suas condições. Ao confiar no som em vez da visão, o morcego-peixe revela uma incrível diversidade de métodos que os animais usam para sobreviver e prosperar na natureza. Não é interessante pensar em como essas adaptações incríveis se desenvolveram ao longo do tempo? É difícil de acreditar, mas Van Gogh vendeu apenas uma pintura. Durante sua curta e complicada vida, esse artista extraordinário conseguiu vender apenas uma obra. Esse fato chocante destaca a enorme diferença entre seu talento incrível e o reconhecimento que recebeu em vida. A maioria de suas obras, cheias de cores vibrantes e profundidade emocional, foi amplamente ignorada pelo público e críticos da época. Van Gogh criou mais de 2.000 obras de arte, desde paisagens impressionantes até retratos expressivos. Mas ele enfrentou problemas mentais e pobreza. Somente após sua morte, o mundo começou a valorizar sua genialidade. Hoje, pinturas de Van Gogh, como Noite Estrelada e Girassóis, estão entre as mais famosas e valiosas, sendo vendidas por milhões em leilões. Essa reviravolta fascinante em sua história nos lembra que o valor artístico muitas vezes não é reconhecido até que seja tarde demais. Como podemos apoiar melhor os artistas hoje? Um fato interessante sobre o castelo de areia mais alto. Na Alemanha, existe um incrível castelo de areia, com mais de 15 metros de altura, que busca o título de mais alto do mundo. Não foi uma tarefa fácil. Foram necessários mais de 100 caminhões de areia para sua construção. O castelo foi criado por talentosos artistas e engenheiros que uniram criatividade e dedicação. Cada grão de areia foi cuidadosamente moldado para formar padrões complexos e torres altas, fazendo com que pareça um castelo de conto de fadas. Visitantes se esforçam para ver essa impressionante obra, que é uma prova da engenhosidade humana e do espírito lúdico na arte em grande escala. Construir um castelo desse tamanho exige planejamento cuidadoso e trabalho em equipe, pois os construtores precisam considerar fatores como estabilidade e clima. Você consegue imaginar a emoção de ver uma obra de arte tão colossal, totalmente feita de areia? Os segredos de beleza da Roma Antiga eram mortalmente perigosos. Na Roma Antiga, as pessoas eram obcecadas em parecer o melhor possível, e uma das maneiras mais populares era o uso de pomadas à base de chumbo branco. Essas pomadas prometiam resolver vários problemas de pele, como acne e cicatrizes, dando aos usuários o desejado tom pálido. No entanto, muitos não percebiam a verdade sombria por trás desse ideal de beleza. O ingrediente principal era o chumbo, um metal extremamente tóxico. Com o tempo, o uso dessas pomadas causava sérios problemas de saúde, incluindo envenenamento por chumbo. A busca pela beleza tinha um preço terrível, destacando até onde as pessoas estavam dispostas a ir para se adequar aos padrões de beleza, mesmo arriscando sua saúde. Este capítulo fascinante, mas alarmante da história, nos lembra que as tendências de moda podem esconder consequências perigosas. Será que a busca pela perfeição ainda representa riscos semelhantes hoje? Você pode se surpreender. Em 1595, o governo escocês criou um imposto chamado Butterick Mail, que se aplicava a pessoas que tinham relações sexuais antes do casamento. Esse imposto incomum refletia as normas sociais e os padrões morais da época, quando o casamento era visto como uma instituição sagrada. O objetivo era desencorajar as relações pré-matrimoniais, já que eram frequentemente vistas como uma ameaça à estrutura familiar. Curiosamente, o Butterick Mail não se limitava a questões financeiras, ele também destacava os valores da comunidade em relação à moral e à disciplina. Se alguém fosse acusado de sexo antes do casamento, poderia ser taxado, o que gerava pressão econômica e estigma social. Esse estranho trecho da história nos faz refletir sobre como as percepções sobre casamento e relacionamentos mudaram ao longo do tempo. Quão diferentes são nossas visões hoje em comparação ao passado. Você acredita nesse recorde de Super Mario Bros?
Darvian surpreendeu a todos ao completar o jogo lendário em apenas 4 minutos e 55 segundos. Essa incrível speedrun, realizada com glitches permitidos, gerou intensos debates na comunidade de speedrunners. Alguns fãs admiram a habilidade e criatividade de Darvian, enquanto outros afirmam que alguns glitches quebram as regras do jogo e desfocam os limites da competição justa. Speedrunning é a arte de terminar um jogo o mais rápido possível, e embora os glitches possam oferecer atalhos importantes, eles frequentemente provocam discussões acaloradas sobre o que é considerado uma speedrun legítima. Muitos speedrunners dedicam horas incontáveis a treinos, aperfeiçoando suas técnicas e estratégias para alcançar resultados recordes. Quando os gamers expandem os limites do possível, eles questionam a própria ideia de competição nos jogos. Os glitches podem ser considerados parte da estratégia do jogo, ou eles estragam a essência do desafio. Junte-se à discussão e descubra qual é a sua posição sobre essa questão empolgante. Você pode se surpreender com a origem de Millie Bobby Brown. Nascida na ensolarada Marbella, na Espanha, Millie deu seus primeiros passos em uma cultura vibrante que influenciou sua infância. Com apenas 4 anos, ela se mudou para o Reino Unido, onde começou a aprender inglês e suas variações. Essa mudança não parou seu espírito aventureiro. Logo, Millie se mudou para os Fashion Kina para se tornar uma jovem atriz. Sua jornada começou com papéis pequenos, mas logo ela conquistou nossos corações na famosa série Stranger Things. A rica experiência de Millie lhe dá uma perspectiva interessante, combinando o calor espanhol, o charme britânico e as ambições americanas. Quando ela se tornou famosa, muitos fãs não perceberam o caminho incrível que a levou à fama. A história de Millie mostra que não importa de onde você comece, paixão e talento podem te levar a qualquer lugar. Não é incrível como seus primeiros anos moldaram a superestrela que ela é hoje? Um fato interessante sobre podcasts. Você sabia que podcasts não são apenas programas de áudio comuns? Na verdade, eles podem incluir conteúdo em vídeo, tornando-se uma forma versátil de interagir com o público. Os podcasts estão disponíveis online e cobrem uma ampla gama de temas, desde as últimas notícias até cenas de comédia engraçadas e dicas de saúde. Imagine ouvir notícias enquanto cozinha ou relaxar com uma comédia leve durante o trajeto para o trabalho. Com milhares de podcasts disponíveis, ficou muito mais fácil encontrar o ideal para você. Algumas pessoas criam podcasts como um hobby, enquanto outras os transformam em uma carreira, explorando temas que as interessam. Esse formato único permite conversas profundas com especialistas, oferecendo aos ouvintes conhecimentos valiosos sobre diversos assuntos. Então, se você quer aprender algo novo ou apenas dar risada, um podcast está te esperando. Você sabia que existe uma escultura de 820 pés? Em 2007, essa incrível obra de arte foi reconhecida pelo Guinness World Records por suas dimensões impressionantes. Essa escultura extraordinária, chamada Grande Muralha da China, uma escultura digna desse título, se estendia por impressionantes 820 pés. Criada por um talentoso grupo de artistas, essa obra única não era apenas sobre tamanho. Ela contava uma história fascinante da cultura e da história, entrelaçada através da arte. Feita de uma mistura de materiais, incluindo argila e metal, a escultura cativava os espectadores com seus detalhes intrincados, refletindo tradições antigas da China. Imagine passar por uma obra de arte tão enorme, onde cada pequeno detalhe é uma janela para outro mundo. Essa conquista recorde destaca o que a criatividade pode alcançar quando inspirada pela história, fazendo-nos refletir sobre quais outras realizações incríveis serão eternamente registradas no Guinness World Records. E se eu disser que as mensagens codificadas falharam? Durante a Guerra Civil, a Confederação confiava muito em um código complexo chamado Código Visionário para esconder suas estratégias das forças da União. Esse código foi criado para ser quase impossível de decifrar, o que dava confiança aos líderes militares da Confederação. No entanto, os soldados da União conseguiram decifrá-lo com surpreendente sucesso. O segredo estava no número limitado de frases-chave usadas pelos confederados, o que fornecia pistas importantes para os criptógrafos da União. Analisando padrões e frequências de letras, eles conseguiam desvendar as mensagens. Isso mostra que até os códigos mais modernos podem falhar se não forem bem utilizados. A constante batalha de mentes entre os dois lados também destaca o papel crucial da inteligência na guerra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre códigos secretos, lembre-se de como a criatividade e a astúcia podem mudar o rumo de um conflito.
Descubra o poder da conexão em nosso mundo. A ideia de interconexão está se tornando cada vez mais relevante, especialmente quando pensamos em como as relações humanas afetam o meio ambiente. Esse conceito mostra que nossas ações e a forma como nos comunicamos podem impactar significativamente problemas globais, como as mudanças climáticas e a gestão de recursos. Quando trabalhamos juntos, conseguimos unir nossa criatividade e conhecimento para enfrentar desafios que podem parecer impossíveis de resolver sozinhos. Por exemplo, movimentos comunitários e iniciativas locais frequentemente surgem de laços fortes entre os moradores, resultando em soluções eficazes que beneficiam tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Ao enfatizar o esforço conjunto e o diálogo aberto, compreendemos melhor nossos papéis na preservação do planeta. Então, como podemos fortalecer essas relações para criar um impacto positivo em nosso entorno? Um fato interessante sobre enclaves. Enclaves são regiões ou cidades de um país completamente cercadas por outro, criando situações geopolíticas fascinantes. Por exemplo, a cidade de Lívia, que é um pequeno povoado espanhol totalmente dentro da França. Viver lá significa que os moradores precisam cruzar a fronteira para a França antes de poderem voltar para seu país. Essa situação inusitada não é apenas uma curiosidade, ela destaca como as fronteiras podem criar problemas únicos no dia a dia. Outro enclave famoso é o Vaticano, que está orgulhosamente localizado no coração da Itália. Não é apenas o menor estado independente do mundo, é também a residência do Papa. E ainda temos Lesoto, um país completamente cercado pela África do Sul. Esses enclaves mostram anomalias geográficas interessantes e nos lembram de como as fronteiras do nosso mundo podem ser complexas. Não é incrível como política e geografia se entrelaçam de maneira tão inesperada? Em 2015, Victoria Cillieri passou por uma situação terrível quando seu paraquedas não abriu durante o salto, colocando sua vida em risco. Por um milagre, ela sobreviveu, mas a situação se tornou ainda mais alarmante. No dia anterior ao acidente, Victoria também enfrentou um vazamento misterioso de gás em sua casa, que fazia parte de um plano maior. Mais tarde, os investigadores descobriram que seu marido havia organizado ambos os eventos como parte de um plano macabro de assassinato para obter o seguro. Essa revelação chocante surpreendeu a todos, levantando questões sobre confiança e traição nos relacionamentos. A incrível sobrevivência de Victoria, contra todas as probabilidades, nos lembra da resiliência, mas também destaca o lado sombrio da natureza humana, fazendo-nos refletir sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas próximas a nós. Prepare-se para se surpreender com o Hotel H.H. Holmes. Em 1886, o infame H.H. Holmes construiu um hotel de 3 andares em Chicago, mas não era um lugar comum para descansar. Projetado com intenções traiçoeiras, o hotel era um labirinto aterrorizante de quartos secretos, armadilhas e até escadas que levavam a lugar nenhum. Holmes, frequentemente chamado de o primeiro serial killer da América, atraía hóspedes inocentes para a morte dentro dessas paredes. Estima-se que ele foi responsável pela morte de mais de 200 pessoas, tornando esse local um testemunho assustador do mal. Os hóspedes frequentemente desapareciam sem deixar vestígios, gerando suspeitas e medo. A construção de um lugar tão sinistro era única para a sua época e permanece uma parte sombria da história de Chicago. Hoje, a história do Hotel de Holmes continua a intrigar e assustar, lembrando-nos do lado obscuro da humanidade, escondido à vista. Como ele conseguiu evitar a punição por tanto tempo? Prepare-se para se surpreender com a poeira doméstica. À primeira vista, essa substância inofensiva esconde uma variedade incrível de partículas. Você sabia que uma parte significativa da poeira em casa é composta por células mortas da pele? As pessoas perdem milhões dessas pequenas células todos os dias, que se misturam facilmente com outros materiais. Se você tem animais de estimação, a contribuição deles também é significativa. A caspa dos animais, que inclui pelos, pedaços de pele e até saliva, se torna parte da poeira em sua casa. Mas isso não é tudo. Quando o clima esquenta, o pólen de plantas e árvores entra, adicionando à mistura. Esse coquetel de partículas pode parecer inofensivo, mas pode afetar a qualidade do ar, especialmente para pessoas com alergias ou problemas respiratórios. Então, da próxima vez que você pegar um pano para limpar a poeira, lembre-se de que está limpando uma mistura complexa da vida cotidiana. Você já se perguntou o que realmente está na sua poeira? Você consegue imaginar que os abacaxis sobrevivem à seca? As plantas de abacaxi são realmente incríveis.
Embora levem de 18 a 24 meses para produzir os deliciosos frutos, elas se adaptaram a condições climáticas difíceis. Essas plantas resistentes conseguem suportar secas curtas, o que significa que não precisam de irrigação constante. Essa resistência é útil em climas tropicais, onde as chuvas podem ser imprevisíveis. Além disso, os abacaxis podem suportar leves geadas, tornando-os mais robustos do que você imagina. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permite que agricultores em países como Costa Rica e Filipinas cultivem abacaxis com sucesso. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi, lembre-se de que essa fruta doce tem uma história de sobrevivência e força, prosperando em condições que podem ser desafiadoras para outras plantas. Você já viu a Ponte Dragão que solta fogo? No Vietnã você encontrará um espetáculo, a Ponte Dragão, ou Khao Hong, em Da Nang. Essa impressionante estrutura, que se estende sobre o rio Han, se assemelha a um dragão, símbolo de força e nobreza na cultura vietnamita. Nos fins de semana, a ponte ganha vida durante um show emocionante, quando solta fogo e água no ar, encantando os espectadores e criando uma atmosfera mágica, como em uma fantasia medieval. O show é acompanhado por luzes sincronizadas e efeitos sonoros, atraindo multidões de moradores e turistas. A ponte tem 666 metros de comprimento e é não apenas uma obra arquitetônica incrível, mas também uma via ativa, que conecta as pessoas e celebra o patrimônio vietnamita. Imagine-se lá, sentindo o calor das chamas e o frescor das gotículas de água, enquanto a multidão aplaude entusiasticamente. Essa combinação de arte de engenharia moderna e criatividade cultural cativa a imaginação e demonstra o vibrante espírito do Vietnã. Quer ver esse espetáculo único? Na Jamaica, Colômbia e Santa Lúcia, as mulheres estão ocupando cargos de liderança como nunca antes. Essa mudança cultural mostra que as sociedades estão valorizando a força feminina, alterando a forma de fazer negócios. Mais mulheres em posições de liderança trazem diversidade de opiniões e novas ideias, beneficiando a todos. Nesses países, as mulheres estão superando barreiras que antes as impediam, abrindo caminho para as futuras gerações. Elas provam que a liderança não é apenas um domínio masculino e inspiram jovens garotas a também buscarem posições de liderança. De instituições públicas a grandes empresas, as mulheres líderes estão promovendo mudanças. Essa tendência simboliza esperança e progresso, e é interessante ver como ela impacta diversas áreas. Outras regiões seguirão esse exemplo e apoiarão suas mulheres na busca por cargos de liderança. E se eu disser que as posturas de poder podem ser um mito? A ideia de posturas de poder, popularizada em uma palestra TED de 2010, sugere que uma boa postura e ocupar espaço podem aumentar sua confiança e sucesso. Parece inspirador, não é? No entanto, muitos estudos científicos posteriores não confirmaram essas afirmações iniciais, levando os pesquisadores a considerarem as posturas de poder como pseudociência. Críticos apontam que, embora sua postura possa influenciar um pouco seu humor, ela não altera seus hormônios ou comportamento na tomada de decisões de forma tão significativa como foi sugerido. Essa discussão contínua destaca a necessidade de testes rigorosos e repetição em pesquisas psicológicas. Ao explorar tendências de autodesenvolvimento, é importante manter um ceticismo e exigir provas convincentes antes de aceitar tais afirmações transformadoras. Talvez uma simples mudança na forma como nos posicionamos não seja a chave para a confiança? Muitos não sabem, mas as gaivotas têm um truque incrível. Algumas gaivotas têm a capacidade surpreendente de expelir seus órgãos internos para se livrar de parasitas incômodos. Essa adaptação incrível para a sobrevivência não é apenas para impressionar. Ela as ajuda a manter a saúde em condições difíceis. Quando uma gaivota está infestada de parasitas, ela pode contrair os músculos ao redor de seus órgãos internos, empurrando-os temporariamente para fora. O processo de expulsão permite que a gaivota se livre dos parasitas que grudaram em seus órgãos. E assim que ela se livra desses incômodos, a ave pode recolocar tudo de volta para dentro. Esse mecanismo de defesa único mostra até onde os animais vão para sobreviver. É não apenas interessante, mas também destaca as adaptações incríveis que existem na natureza. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, lembre-se de que ela pode estar equipada com ferramentas incomuns para a sobrevivência. É verdade que camas jogavam pessoas para fora?
Em 1899, um inventor de Indiana patenteou um despertador-cama realmente estranho, que tinha a função de acordar os dorminhocos, fisicamente jogando-os no chão. Imagine acordar não só com o barulho alto do despertador, mas também com um impacto inesperado quando sua cama te manda para o chão. Essa invenção curiosa gerou muita atenção, e as pessoas começaram a se perguntar se esse método agressivo realmente funcionaria. No entanto, a ideia rapidamente perdeu popularidade, e não é difícil entender o porquê. Muitos se preocupavam com possíveis ferimentos, já que alguém poderia cair inesperadamente da cama. Embora hoje isso possa parecer engraçado, as questões de segurança provavelmente levaram ao seu desaparecimento. Portanto, embora a ideia do despertador-cama seja marcante, os despertadores tradicionais parecem ser uma maneira muito mais suave de acordar. Incrível, mas verdade. Super-heróis podem salvar famílias. Super-heróis capturam nossa imaginação, e ninguém é mais icônico que o Homem-Aranha. Com sua força incrível e habilidade de lançar teias, o Homem-Aranha não é apenas um símbolo de força. Ele representa a responsabilidade de proteger aqueles que amamos. As histórias de suas aventuras nos lembram que ele frequentemente luta contra vilões por sua família, destacando o poderoso tema do amor e sacrifício que permeia as histórias de super-heróis. Essas figuras heróicas nos inspiram a refletir sobre a importância de proteger nossas próprias famílias. Ao combater o mal, eles nos ensinam que, às vezes, defender os interesses de nossos entes queridos significa ser corajoso diante do perigo. Quando vemos o Homem-Aranha correndo pelo horizonte da cidade, lembramos o que significa ser um defensor. Eles podem usar capas e máscaras, mas seu verdadeiro superpoder está em sua dedicação inabalável à família. Então, da próxima vez que você torcer pelo seu super-herói favorito, lembre-se de sua missão. Não é apenas salvar o dia, é unir famílias e espalhar esperança. Quais valores familiares você acha que os super-heróis representam? Por que 19 milhões de pessoas comemoram o aniversário no mesmo dia que você? Com uma população de mais de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta, as chances de você ter muitos companheiros de aniversário no seu dia especial são bastante altas. Na verdade, cerca de 19 milhões de pessoas ao redor do mundo celebram seu aniversário no mesmo dia que você. Esse número impressionante vem da simples divisão da população total por 365 dias no ano. Embora cada aniversário seja um evento único, com tradições e celebrações pessoais, é interessante pensar em quantas outras pessoas estão soprando velas, abrindo presentes ou saboreando bolo ao mesmo tempo. Essa experiência compartilhada cria um senso de comunidade, não importa onde você esteja no mundo. Talvez alguns dos seus amigos ou familiares também façam aniversário neste dia, o que torna a festa ainda mais divertida. Então, como você comemora seu dia especial, sabendo que outros estão celebrando junto com você? Você pode se surpreender. Vistas incríveis do Canal de Corinto. Este estreito caminho aquático na Grécia conecta os mares Jônico e Egeu, oferecendo aos marinheiros um atalho que economiza tempo e esforço. Ao viajar por este magnífico canal, você verá majestosas paredes rochosas de ambos os lados, criando a sensação de estar dentro de um túnel natural. Esta impressionante obra de engenharia, concluída no final do século XIX, tem apenas cerca de 6,3 quilômetros de comprimento, mas impacta significativamente as viagens marítimas. A história do canal remonta à antiguidade, quando imperadores como Nero planejaram sua construção muito antes. Hoje, ele atrai não apenas barcos e navios, mas também turistas que desejam ver suas impressionantes rochas e águas tranquilas. Não importa se você navega pelo canal ou simplesmente fica na margem. O Canal de Corinto é uma combinação maravilhosa de beleza natural e engenhosidade humana. Pronto para explorar suas maravilhas? Muitos não sabem, mas alguns têm fabela, um osso extra no joelho. Esse pequeno osso, parecido com uma pedrinha, fica atrás da patela e faz parte das incríveis variações do corpo humano. Embora nem todos tenham fabela, estudos mostram que cerca de 20% das pessoas a possuem, especialmente entre certos grupos étnicos. Esse osso pode afetar o funcionamento dos nossos joelhos, às vezes oferecendo suporte extra aos ligamentos que estabilizam a articulação. Curiosamente, a fabela é considerada uma estrutura rudimentar, o que significa que ela pode ter desempenhado um papel mais importante para nossos ancestrais. Alguns pesquisadores acreditam que ela ajudava na locomoção, especialmente ao correr ou pular. Com o desenvolvimento da sociedade, a função da fabela parece estar diminuindo,
mas sua presença ainda nos lembra da complexidade da anatomia humana. Você sabia que, se você tem fabela, ela pode aparecer em radiografias? Você pode imaginar que terremotos podem mudar nossos dias? Pesquisas recentes mostram que terremotos poderosos realmente podem afetar a velocidade de rotação da Terra. Quando um grande terremoto acontece, como o do Japão em 2011, ele pode deslocar a massa do planeta. Esse deslocamento altera a forma como a Terra gira, resultando em pequenas mudanças na duração do nosso dia. Embora essas mudanças sejam muitas vezes minúsculas, medidas em microsegundos, elas mostram o quão interconectados estão os sistemas do nosso planeta. Imagine uma grande figura em um carrossel. Quando ela muda de peso, todo o carrossel altera sua velocidade. Da mesma forma, quando as placas tectônicas se movem rapidamente durante um terremoto, elas podem redistribuir massa. Essa conexão fascinante entre a atividade geológica e a rotação da Terra nos lembra que nosso mundo está sempre em movimento, mesmo em aspectos que nem sempre percebemos. Não é incrível como eventos naturais podem influenciar algo tão importante quanto o próprio tempo? Você ouviu sobre o erro de direitos autorais do filme Charada? Em 1963, a Universal Pictures cometeu um grande erro ao lançar o clássico Charada, sem o aviso necessário de direitos autorais. Naquela época, os avisos corretos eram essenciais para proteger a propriedade intelectual do filme. Por causa dessa falha, Charada entrou em domínio público no ZQA no momento de sua estreia. Essa situação inusitada significou que qualquer pessoa poderia distribuir, copiar ou até adaptar o filme livremente, sem consequências legais. O filme com Audrey Hepburn e Cary Grant se tornou um favorito, mas seu surpreendente status como obra de domínio público levou a inúmeras interpretações e adaptações por diversos diretores e artistas. Pense em como um simples erro pode mudar o destino de um clássico do cinema. Você já viu esse filme icônico sabendo que um dia ele esteve disponível para todos? Vamos revelar a verdade sobre joias feitas de fiapos de umbigo. Um artista australiano transformou um objeto cotidiano em uma incrível arte vestível através de um projeto inusitado, a criação de joias a partir de fiapos de umbigo coletados. Este projeto extraordinário nos faz repensar o que consideramos arte e beleza. O artista coleta os fiapos ao longo do tempo, transformando esse fluff, muitas vezes ignorado, em peças como colares e brincos, ao mesmo tempo que provoca discussões sobre criatividade e higiene. Usando o que muitos jogariam fora sem pensar, o projeto desafia corajosamente as ideias tradicionais sobre os materiais usados na arte. Ele nos convida a olhar o mundo de uma maneira diferente, encontrando inspiração nos lugares mais inesperados. Embora a ideia possa parecer estranha, ela destaca os limites infinitos da autoexpressão artística. Então, o que você acha? Isso faz você refletir sobre como definimos a arte? Você já se perguntou como os traços são transmitidos? Gregor Mendel, um monge e matemático austríaco, fez descobertas revolucionárias sobre a hereditariedade no século XIX. Ao realizar experimentos cuidadosos com ervilhas, ele identificou princípios que explicam como os traços são passados de geração para geração. Ao cruzar diferentes variedades dessas plantas, Mendel determinou os alelos dominantes e recessivos, essencialmente versões dos genes que controlam características como cor e altura. Por exemplo, ele descobriu que um alelo dominante pode ocultar a presença de um recessivo, resultando em certos resultados na prole das plantas. Seu trabalho lançou as bases da genética moderna, mudando nossa compreensão da biologia e abrindo caminho para futuras pesquisas. Hoje, os princípios de Mendel são fundamentais em áreas como agricultura e medicina, ajudando-nos a entender tudo, desde a seleção de plantas até doenças genéticas. Como as observações de um simples monge mudaram o mundo da ciência. Crie sua própria fragrância com a máquina de perfumes japonesa. Esta máquina inovadora permite que qualquer pessoa misture diferentes essências, possibilitando a criação de um perfume verdadeiramente pessoal. Imagine entrar em uma loja onde você pode misturar seus aromas favoritos na sua frente. A máquina de perfumes oferece uma experiência que é não apenas agradável, mas também memorável, em apenas alguns minutos. Ao escolher entre uma ampla variedade de essências, os usuários podem experimentar notas florais, toques picantes ou explosões cítricas frescas. Cada combinação pode evocar diferentes emoções ou lembranças, tornando cada novo perfume uma criação única.
A paixão japonesa por tecnologia e personalização se reflete nesta máquina, que traz a antiga arte da perfumaria para os dias atuais. Perfeita como presente ou para autoexpressão, a máquina de perfumes adiciona um toque interessante à nossa percepção de fragrâncias. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não tentar criar um perfume personalizado que reflita sua essência única? Você conhece a tradição do arco de sabres no exército? Esse impressionante ritual geralmente encerra um casamento tradicional no exército dos Ebiuchara, quando um grupo de soldados em uniforme levanta suas espadas, criando um elegante arco sob o qual passam os noivos. Não é apenas uma oportunidade para fotos bonitas, simboliza proteção, honra e orgulho, unindo os temas de amor e dever. Quando o casal passa pelo arco, eles não apenas começam uma nova vida juntos, mas também aceitam os valores que o exército representa. As espadas, afiadas e brilhantes, lembram a dedicação dos soldados ao serviço e celebram o compromisso do casal um com o outro. Cada soldado se mantém orgulhoso, incorporando o espírito de camaradagem e respeito que define a vida militar. Esse momento festivo aumenta a importância emocional da cerimônia, transformando-a em uma celebração que combina o pessoal e o patriótico. Então, da próxima vez que você ver um casamento com um arco de sabres, lembre-se dos significados mais profundos desse espetáculo magnífico. Você sabia que o dragão azul, ou Glaucus atlanticus, é um incrível molusco marinho que chama a atenção de amantes do oceano e pesquisadores? Esses pequenos e coloridos seres são frequentemente encontrados em águas temperadas e tropicais. O que torna o dragão azul realmente interessante é sua dieta. Ele se alimenta principalmente de medusas venenosas, como a famosa caravela portuguesa. Em vez de sofrer com esses animais, o dragão azul absorve suas toxinas e as armazena em seu corpo. Essa habilidade única permite que ele se defenda de predadores, tornando-o não apenas uma bela visão, mas também um sobrevivente habilidoso no ecossistema marinho. A aparência vibrante do dragão azul e seus hábitos alimentares intrigantes levantam questões sobre como essas pequenas criaturas se adaptam e prosperam em um vasto oceano. Quais outras surpresas o oceano pode esconder? Descubra por que a Groenlândia não pode participar da FIFA. A situação única da Groenlândia como o único país excluído da prestigiada organização FIFA está principalmente ligada às condições climáticas severas. O clima subártico e ártico dificulta a manutenção dos campos de futebol. As paisagens geladas limitam as temporadas adequadas para esportes ao ar livre, causando interrupções significativas nas atividades futebolísticas. As equipes de futebol da Groenlândia enfrentam dificuldades para treinar e competir, o que as impede de atender aos rigorosos requisitos da FIFA para jogos internacionais. Embora haja uma paixão pelo futebol no país e ligas locais, as condições climáticas extremas dificultam a vida dos jogadores que sonham em competir em nível mundial. Então, será que a influência das mudanças climáticas pode abrir portas para a Groenlândia se juntar à comunidade global do futebol no futuro? Por que piscamos tanto durante o dia? Piscamos cerca de 15 a 20 vezes por minuto, e isso é importante para a saúde dos olhos. Cada vez que você pisca, suas pálpebras espalham lágrimas sobre a superfície dos olhos, mantendo-os úmidos e limpos. Essa umidade natural evita a secura e a irritação, permitindo uma boa visão. Mas piscar não serve apenas para hidratar, também protege os olhos de possíveis ameaças. Quando algo se aproxima do seu rosto, ou você se depara com uma luz forte, seu corpo pisca instintivamente para proteger os olhos. Curiosamente, a frequência de piscadas pode mudar dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, quando você está concentrado na tela, pode piscar menos, o que leva à secura. Compreender essa ação simples, mas importante, nos ajuda a valorizar como nossos corpos trabalham para manter a clareza da visão e proteger os olhos de danos. Você sabia que Michael Jackson influenciou o maior sucesso do Queen? Após um memorável show em Los Angeles, o rei do pop compartilhou suas ideias com Freddie Mercury sobre a música Another One Bites the Dust. Michael, sendo um grande fã do Queen, sugeriu que essa faixa funk poderia agradar aos fãs e se tornar um grande sucesso. Mercury levou esse conselho a sério, e o resultado foi incrível. Lançada em 1980, Another One Bites the Dust rapidamente subiu nas paradas e se tornou o single mais vendido do Queen no mundo.
Seu baixo marcante e ritmo contagiante a tornaram uma favorita não só entre os fãs de rock, mas também na cena disco da época. A colaboração desses dois músicos icônicos mostra a força da troca criativa. Quem diria que uma única frase poderia mudar a história da música dessa forma? Difícil de acreditar, mas as máquinas de escrever mudaram o mundo. A máquina de escrever de Sholes e Glidden, criada por Christopher Layton Sholes em 1868, foi um marco importante na nossa comunicação. Foi a primeira máquina de escrever comercialmente bem-sucedida, que apresentou o layout de teclado Q, W e ERTX, que muitos de nós usamos até hoje, seja em computadores ou smartphones. Imagine como era complicado escrever cartas e documentos antes dessa invenção. A máquina de escrever permitiu que as pessoas digitassem muito mais rápido e com mais clareza do que a mão, ajudando na rápida disseminação de ideias e informações. Ela revolucionou os escritórios, tornando o trabalho de secretários e funcionários mais eficiente. A máquina de escrever de Sholes influenciou não apenas a forma como escrevemos, mas também todo o mundo da publicação e dos negócios. Então, da próxima vez que você pressionar as teclas, lembre-se dessa invenção brilhante que lançou as bases para a comunicação escrita moderna. Quando você pensou em drones na década de 1950? Naquela época, os Emirados Árabes Unidos foram os primeiros a usar drones para uma tarefa única: entregar sal para vulcões e áreas secas. Essa abordagem inovadora visava mudar as condições climáticas e estimular chuvas, especialmente em regiões áridas. Imagine drones voando pelo céu e despejando sal para formar nuvens. Embora muitas vezes associemos drones com tecnologia moderna, esse uso inicial destaca uma combinação fascinante de curiosidade e necessidade. A ideia era que, ao introduzir partículas de sal na atmosfera, as nuvens poderiam condensar melhor a umidade, potencialmente levando a chuva, algo crucial para a agricultura em climas desérticos. Embora a tecnologia fosse primitiva em comparação com os padrões de hoje, foi um passo inventivo para resolver problemas ambientais. Quem diria que os EAL experimentavam com tecnologias de drones já nos anos 50? Você sabia que as plantas podem limpar a poluição? Algumas plantas incríveis, conhecidas como hiperacumuladoras, conseguem absorver e armazenar metais pesados do solo contaminado. Essa habilidade extraordinária permite que elas sobrevivam em condições onde a maioria das outras plantas não consegue. Quando essas plantas crescem em áreas poluídas, elas atuam como uma equipe natural de limpeza, removendo substâncias nocivas como chumbo, cádmio e arsênio do solo. Cientistas estão investigando como podemos usar esse processo natural para restaurar terras degradadas e melhorar o meio ambiente. Esse método, chamado fitorremediação, oferece uma maneira econômica e ecológica de combater a poluição do solo, em comparação com os métodos tradicionais de limpeza. Ao utilizar essas plantas, não apenas ajudamos a natureza, mas também criamos lugares mais seguros para a vida selvagem e para as futuras gerações. Não é incrível como algo tão simples pode ajudar a curar nosso planeta? Você sabia que a Groenlândia tem uma identidade única? Esta ilha é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, mas está situada em dois continentes, América do Norte e Europa. Essa interessante situação geográfica se deve ao fato de que a Groenlândia pertence geologicamente à placa tectônica da América do Norte. Essa dualidade criou um rico patrimônio cultural, que reflete tanto as influências dinamarquesas quanto as tradições dos Inuits nativos. Sendo a maior ilha do mundo, a Groenlândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, desde vastas geleiras até majestosos fiordes. Sua complexa identidade desperta interesse sobre como as pessoas vivem, equilibrando os desafios modernos com a preservação de sua cultura e história únicas. Os visitantes frequentemente se encantam com as comunidades vibrantes, a natureza impressionante e a hospitalidade dos groenlandeses. Portanto, seja explorando a tundra gelada ou aprendendo sobre as tradições, a Groenlândia oferece uma fascinante combinação de culturas e vistas deslumbrantes. Você pode se surpreender: os perigos ocultos do casuar. Essa grande ave não voadora, originária da Austrália, é frequentemente chamada de a ave mais perigosa do mundo. Com suas penas azuis e pretas vibrantes e um capacete característico na cabeça, o casuar pode parecer mais atraente do que ameaçador. No entanto, essas aves são incrivelmente fortes e podem ser bastante agressivas se sentirem ameaça.
Pesando até 60 quilos e medindo quase 2 metros de altura, o casuar possui garras longas e afiadas, que podem causar ferimentos graves. Na verdade, alguns especialistas alertam que um golpe de casuar pode quebrar ossos. Seu comportamento defensivo inclui atacar ameaças percebidas e emitir sons profundos e retumbantes. Embora os casuares se alimentem principalmente de frutas, eles também desempenham um papel importante no ecossistema, dispersando sementes após a alimentação. Apesar de sua reputação, essas aves não costumam atacar, a menos que sejam provocadas. Se você estiver explorando as florestas tropicais da Austrália, lembre-se, respeite o casuar e sua aventura será mais segura. Vamos revelar a verdade sobre o peixe humano. O proteu, muitas vezes chamado de peixe humano, é uma incrível anfíbio que vive na escuridão das cavernas vulcânicas. Essa criatura estranha tem uma aparência pálida e fantasmagórica, resultado de sua adaptação à vida no escuro. Surpreendentemente, o proteu é completamente cego. Ele não possui olhos funcionais, o que demonstra como a natureza pode moldar a vida de maneiras inusitadas. Vivendo em um ambiente onde a comida é escassa, esse notável anfíbio pode sobreviver até 10 anos sem se alimentar. Sua capacidade de suportar longos períodos de fome é crucial para sua existência no mundo subterrâneo, onde as fontes de alimentos são limitadas. O proteu também possui características únicas, incluindo um corpo esguio e brânquias externas que o ajudam a respirar debaixo d'água. Essa criatura enigmática realmente representa as maravilhas da evolução e adaptação, levantando questões sobre como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais severas. Quais outros mistérios podem estar escondidos nas cavernas escuras? Acredite ou não, a menstruação é rara entre os humanos. A maioria dos mamíferos placentários passa por mudanças no revestimento do útero, mas a menstruação visível é bastante incomum. Na verdade, ela ocorre principalmente apenas em humanos e em um pequeno grupo de espécies. Apenas alguns primatas, algumas espécies de morcegos, as toupeiras elefante e uma espécie única de rato espinhento também possuem essa característica. Ao contrário de muitos mamíferos que regeneram o revestimento do útero se a gravidez não acontece, os humanos o eliminam durante a menstruação. Esse fascinante processo biológico tem intrigado cientistas por muitos anos, pois parece desempenhar várias funções evolutivas, incluindo sinalizar a prontidão para a reprodução e apoiar gravidezes potenciais. No reino animal, esse fenômeno surpreendente é extremamente raro. Compreender por que a menstruação dos humanos é única pode nos dar uma visão sobre nossa história evolutiva e saúde reprodutiva. Portanto, quando você pensar sobre menstruação, lembre-se de que compartilhamos essa experiência única com apenas algumas outras criaturas. Não é incrível? Você sabia que o manuscrito Voynich continua sem solução? Este livro misterioso, descoberto no início do século XX por Wilfrid Voynich, está cheio de ilustrações estranhas de plantas, corpos celestes e até figuras nuas. Apesar da atenção de linguistas, criptógrafos e historiadores ao longo de mais de 100 anos, a língua do manuscrito ainda confunde os especialistas. A escrita parece não seguir nenhuma estrutura linguística conhecida, tornando-o um dos textos mais enigmáticos da história. Muitas teorias surgiram sobre sua origem e propósito, desde uma brincadeira até um código complexo ou até mesmo uma língua alienígena. As ilustrações vibrantes e o layout consistente aumentam o mistério, sugerindo que o manuscrito não é apenas um conjunto de letras, mas pode conter informações valiosas ou um código secreto. Enquanto os cientistas continuam a desvendar seus mistérios, a pergunta permanece: que segredos o manuscrito Voynich esconde? Você já se perguntou o que realmente significa Intel? O nome Intel não é apenas uma marca atraente, é uma abreviação de Eletrônica Integrada. Esse nome inteligente remete à missão principal da empresa, fundada em 1968. A Intel sempre se concentrou em desenvolver tecnologias avançadas que unem diferentes componentes eletrônicos para criar processadores poderosos. Esses processadores são o coração da maioria dos computadores modernos, tornando a Intel um gigante na indústria de tecnologia. A empresa revolucionou a computação ao criar processadores que são mais rápidos, menores e mais eficientes do que nunca. À medida que a tecnologia avança, a Intel continua a expandir os limites, investindo em inovações para moldar o futuro da eletrônica. Então, da próxima vez que você ligar seu computador, lembre-se de que o nome Intel reflete seu compromisso com eletrônica integrada de ponta. Não é incrível como um único nome pode contar uma história tão significativa?
Você sabia como Hitchcock domou suas aves? O filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, lançado em 1963, é famoso por suas cenas aterrorizantes de ataques agressivos de aves, que ainda hoje causam desconforto nos espectadores. Para trazer esse horror à vida, os criadores do filme usaram algumas técnicas engenhosas, especialmente ao trabalhar com gaivotas vivas. Em vez de usar efeitos especiais comuns nos filmes modernos, eles alimentavam as aves com uma mistura de trigo e uísque durante as filmagens. Essa mistura tornou as gaivotas mais obedientes e fáceis de controlar no set, ajudando a criar aqueles momentos aterradores que lembramos. Essa abordagem fascinante demonstra o incrível esforço que os cineastas dedicavam antes do advento da tecnologia de computação gráfica. A atenção meticulosa de Hitchcock aos detalhes e suas maneiras inovadoras de usar animais reais nas cenas aumentaram significativamente a tensão e o suspense do filme. Como resultado, Os Pássaros continua sendo uma conquista significativa no gênero de terror, inspirando inúmeros cineastas subsequentes. Ao subir a Pedra do Leão, prepare-se para se surpreender com os magníficos jardins suspensos e as lindas varandas que vão acompanhá-lo no caminho. Esses jardins encantadores, cheios de flores vibrantes e plantas verdes, criam uma atmosfera única e tranquila, onde cada passo é como uma viagem por uma obra de arte viva. Os lagos e canais que adornam as varandas refletem a luz do sol, criando padrões cintilantes no chão. Esse ambiente pacífico convida os visitantes a parar e apreciar a beleza natural, oferecendo lugares perfeitos para fotos, ou simplesmente para desfrutar do momento. O design cuidadoso desses elementos não só melhora a atratividade visual, mas também cria um espaço calmo, longe da agitação do dia a dia. Seja você um amante da natureza ou um fã de arquitetura, a combinação de jardins e elementos aquáticos transforma a subida em uma aventura inesquecível. Portanto, ao passear por este oásis tranquilo, não se esqueça de olhar ao redor e apreciar a beleza dos jardins suspensos da Pedra do Leão. Você sabia que um espirro pode sair do seu nariz a uma velocidade impressionante de 150 km por hora? Isso é mais rápido do que a maioria dos carros na estrada. Quando você sente uma coceira no nariz, seu corpo se prepara para expelir ar, muco e pequenas gotículas, criando uma mini explosão que ajuda a eliminar irritantes. Por outro lado, os gases, embora provoquem risadas, se movem muito mais devagar, cerca de 14 km por hora. Isso acontece porque eles são compostos de gás, que não precisa de tanta força quanto um espirro. Curiosamente, tanto os espirros quanto os gases são funções naturais do corpo, mostrando como nos livramos de partículas indesejadas. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro ou um gás, preste atenção na diferença de velocidade. Não é incrível como essas ações comuns podem ser tão diferentes? Por que os impérios romano e persa tiveram conflitos por tanto tempo? Esse épico conflito durou mais de 600 anos, moldando as culturas e paisagens de ambas as civilizações. Começando por volta de 54 a.C., romanos e persas lutaram intensamente pelo controle de vastos territórios, rotas comerciais e recursos no Oriente Médio. Essas duas potências não disputavam apenas terras, elas competiam por influência e poder em um mundo em rápida mudança. As guerras frequentemente incluíam batalhas dramáticas e alianças mutáveis, com figuras importantes como Júlio César e o rei persa Shapur-Peru deixando suas marcas na história. Ambos os impérios passaram por períodos de expansão e recuo, enquanto as batalhas incessantes continuavam de geração em geração. As perdas foram imensas, muitas vidas foram perdidas e comunidades destruídas. No final, esse longo conflito deixou uma marca indelével, impactando a política, a cultura e o comércio mesmo, muito tempo após o fim das guerras. Que lições podemos aprender dessa luta duradoura? Você sabia que os suricatos falam sobre perigos? Esses incríveis roedores escavadores, originários da América do Norte, têm um dos sistemas de comunicação vocal mais complexos do reino animal. Os suricatos têm uma maneira única de alertar suas colônias sobre ameaças, usando sons especiais que transmitem informações detalhadas sobre predadores. Por exemplo, seus sons podem indicar se um coiote ou uma águia está se aproximando e até informar sobre o tamanho, a velocidade e a cor da ameaça. Vivendo em grandes grupos sociais, os suricatos dependem muito desse sistema complexo de comunicação para garantir a segurança de todos. É impressionante que os pesquisadores acreditam que esses seres inteligentes podem inventar novos sons para descrever animais desconhecidos.
o que demonstra o nível de criatividade em sua linguagem. Essa habilidade destaca o quão inteligentes são os suricatos, tornando-os não apenas adoráveis, mas também comunicadores notáveis na natureza. Conheça Cassius, o crocodilo gigante. Cassius, um enorme crocodilo de água salgada, não era apenas um réptil. Ele se tornou uma atração lendária na laguna da Ilha Verde, na Austrália. Com mais de 5 metros de comprimento, ele ganhou o título de maior crocodilo em cativeiro durante sua vida. Visitantes se esforçavam para ver essa magnífica criatura, admirando seu tamanho impressionante e sua presença poderosa. Conhecido por seu peso impressionante e aparência marcante, Cassius desempenhou um papel importante na conscientização sobre a conservação dos crocodilos. Sua fama se espalhou muito além de seu recinto, tornando-se um símbolo da necessidade de proteger esses incríveis répteis na natureza. Infelizmente, Cassius faleceu em 2020, mas seu legado continua a inspirar as pessoas a aprender mais sobre o fascinante mundo dos crocodilos. Você consegue imaginar como é estar diante de um ser tão enorme? Prepare-se para se surpreender com a rã dourada. Esse incrível animal, originário da Colômbia, é considerado um dos mais venenosos do planeta. Imagine uma pequena rã brilhante do tamanho de uma bola de golfe, com pele amarelo vivo que chama a atenção. Mas não se deixe enganar pela sua aparência colorida. A pele da rã dourada contém um potente veneno chamado batracotoxina, capaz de matar 10 pessoas adultas. Povos indígenas usam esse veneno há séculos para envenenar suas flechas de caça. Essas defesas naturais são impressionantes e mostram como a evolução molda estratégias de sobrevivência na natureza. Infelizmente, a rã dourada enfrenta ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas, resultando em seu declínio. Há esforços para proteger esses incríveis anfíbios e seus habitats, mas cada ação conta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa rã única, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo mortal. Como vamos proteger esse tesouro da natureza? Desfrute de um almoço com carpas koi no café King Koi. Imagine-se saboreando sua refeição enquanto coloridas carpas nadam ao seu redor. Localizado no Vietnã, o café King Koi oferece uma experiência única de almoço, combinando comida deliciosa com a beleza da natureza. As mesas estão dispostas ao redor de tranquilos lagos, habitados por mais de 3.000 carpas vibrantes. Enquanto você aprecia seu almoço saboroso, esses peixes amigáveis deslizam graciosamente pela água, criando uma atmosfera única que conecta os visitantes ao mundo subaquático. O ambiente especial permite que os hóspedes não apenas observem as carpas, mas também interajam com elas, tornando cada visita uma aventura. Famílias, amigos e casais podem desfrutar dessa experiência inusitada, provando a culinária vietnamita, que frequentemente inclui ingredientes frescos e sabores marcantes. Seja você um morador local ou um viajante, este café é o lugar perfeito para relaxar, saborear uma boa comida e admirar a natureza ao redor. Então você está pronto para mergulhar nessa deliciosa experiência de almoço? É verdade que caminhões podem nos cegar. Na Austrália, motoristas de caminhões transformaram seus enormes veículos em impressionantes shows de luzes que iluminam o céu noturno. Ao viajar por lugares desabitados, essas máquinas incríveis são equipadas com milhares de LEDs coloridos, criando um espetáculo visível a quilômetros de distância. Essa combinação única de funcionalidade e criatividade cumpre uma dupla função. Enquanto os caminhões transportam mercadorias por longas distâncias, eles também atraem a fauna local. Pássaros, cangurus e outros animais frequentemente param para admirar as luzes brilhantes, como se estivessem hipnotizados por esse espetáculo mágico. Esse fenômeno se tornou uma parte marcante da cultura australiana, com eventos que exibem os caminhões mais elaboradamente decorados. Então, da próxima vez que você ver um caminhão, imagine como ele transforma a estrada em um show de luzes mágico para pessoas e animais. Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Aliança Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado,
É um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. Já pensou em acampar como um explorador espacial? Uma tenda futurista, inspirada na lendária estação espacial de Star Wars, agora é realidade, criada pela Monster Factory. Esta tenda inovadora acomoda 3 pessoas e é montada em menos de 2 minutos. Imagine criar um espaço aconchegante para relaxar após um longo dia na natureza, sentindo-se como um herói de uma aventura de ficção científica. Os materiais usados são impermeáveis, então você ficará seco, mesmo em uma chuva inesperada, e um sistema de ventilação inteligente mantém o ar fresco dentro. Sem mencionar a proteção contra mosquitos, para que você não seja incomodado por insetos durante o acampamento. Esta tenda é perfeita para escapadas rápidas, seja para um festival de música, explorar montanhas ou apenas aproveitar a natureza com amigos. Com um design que combina praticidade e elementos da cultura pop, é difícil não se inspirar nas possibilidades. Pronto para melhorar seu acampamento? Você sabia que, no bosque nasceu uma árvore, soou no espaço? Em dezembro de 1965, durante a missão Gemini 6, os astronautas Wally Schirra e Tom Stafford criaram um momento incrível, sendo os primeiros músicos a tocar uma canção do espaço. Usando uma gaita de boca contrabandeada e pequenos sinos, eles tocaram a melodia festiva, brincando ao relatar a observação de um OVNI com um piloto vestido de vermelho. Essa apresentação divertida trouxe o espírito do Natal para o vazio do espaço, mostrando como a música e as tradições podem unir as pessoas, independentemente das distâncias. A performance alegre não só divertiu seus colegas na Terra, mas também lembrou a todos sobre as alegrias e conexões que a temporada festiva pode inspirar. Esse encantador incidente ajudou a criar memórias inesquecíveis e destaca como até mesmo na imensidão do espaço, o riso e a celebração podem prosperar. Um fato interessante sobre as reservas de gelo na Antártica. Você sabia que a Antártica abriga incríveis 90% do gelo da Terra? Este enorme continente gelado não só impressiona com suas paisagens, mas também desempenha um papel crucial no sistema climático do nosso planeta. A Antártica tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados e suas camadas de gelo contêm água suficiente para elevar o nível do oceano mundial em cerca de 60 metros, caso todo o gelo derreta. As temperaturas frias e as condições severas ajudam a preservar esse incrível gelo, mas também tornam a pesquisa na região desafiadora para os cientistas. Com as mudanças climáticas, entender o gelo da Antártica se torna ainda mais importante, pois seu derretimento pode impactar significativamente as comunidades costeiras em todo o mundo. Portanto, da próxima vez que você pensar em gelo, lembre-se de que suas maiores reservas estão na Antártica. Você sabia que existe uma estátua de George Washington feita por Houdon? Esta incrível obra de arte, criada pelo talentoso escultor Jean-Antoine Houdon, está localizada na capital da Virgínia. Concluída e instalada em 1796, essa estátua realista retrata Washington em sua forma da época da Revolução, simbolizando a coragem e a liderança do primeiro presidente dos EUA. Houdon prestou atenção aos detalhes, o que é evidente nas características realistas da estátua, que atrai visitantes de todo o mundo para apreciar sua arte e importância histórica. Esta estátua não é apenas um objeto, mas representa os laços estreitos da Virgínia com os pais fundadores e momentos-chave da história americana. Ao olhar para a postura confiante de Washington, é impossível não sentir o peso do passado e a importância das decisões que moldaram a nação. Não é impressionante como uma única obra de arte pode nos conectar tão profundamente com nossa história? O que realmente garante a sobrevivência da cobra-rei? A cobra-rei, conhecida como Ophiophagus, é uma criatura impressionante que ocupa um lugar único na família das cobras. Ela é não apenas a única representante de seu gênero, mas também tem uma dieta interessante, caça e come outras cobras. Esse incrível predador demonstra a criatividade da natureza, adaptando suas habilidades de caça para se alimentar de seus semelhantes. Mas isso não é tudo que torna a cobra-rei especial. Ao contrário da maioria das cobras que abandonam seus ovos, a cobra-rei cuida de sua prole, construindo ninhos para seus ovos.
Na verdade, a fêmea se enrola em torno dos ovos para protegê-los de predadores e regular a temperatura. Esse comportamento de ninho é raro entre as cobras e destaca o papel importante da cobra-rei na manutenção do ecossistema. Não é surpreendente como uma cobra tão temível pode demonstrar cuidado? Difícil de acreditar, mas o ouro está no oceano. Cientistas estimam que os oceanos contêm uma quantidade impressionante de ouro, suficiente para que cada pessoa na Terra receba cerca de 20 quilos. No entanto, coletar esse tesouro não é tão simples quanto parece. O ouro está espalhado em pequenas quantidades nas vastas águas, tornando sua extração extremamente complicada. Embora possamos imaginar caçadores de tesouros com pás e baldes, na verdade, é necessária tecnologia moderna para extrair até mesmo vestígios desse metal precioso. Nas águas oceânicas, há cerca de 20 partes de ouro por trilhão, uma quantidade minúscula que, somada, se acumula em todos os oceanos do mundo. Embora a atração por essa riqueza oculta seja empolgante, nossos métodos atuais de extração ainda não são adequados para essa caça submarina. Portanto, embora o ouro possa estar escondido nas profundezas do oceano, ele continua sendo um mistério intrigante, aguardando inovações que possam revelar seus segredos. Você sabia que os pacotes de chips são preenchidos com nitrogênio? Essa estratégia muda tudo no mundo dos petiscos. Em vez de ar comum, esses pacotes são preenchidos com nitrogênio, que ajuda a manter seus chips crocantes e frescos. Mas por que nitrogênio? Porque, ao contrário do oxigênio, o nitrogênio não causa a oxidação dos chips e sua deterioração. Além disso, o nitrogênio cria uma camada protetora que evita que os chips frágeis quebrem durante o transporte. Já abriu um pacote de chips e encontrou muitos pedaços quebrados? Isso pode ser porque eles balançaram demais no ar comum. Usando nitrogênio, os fabricantes garantem que a maioria dos chips chegue até você em perfeito estado. Então, da próxima vez que você estiver saboreando essa delícia crocante, lembre-se da ciência por trás disso, mantendo seus petiscos frescos e inteiros para o máximo prazer. Acredite ou não, em 1995, na pequena cidade de Civitavecchia, Itália, aconteceu algo incrível. Uma estátua da Virgem Maria supostamente chorou lágrimas de sangue. Esse evento surpreendente atraiu a atenção de muitos curiosos, e várias testemunhas afirmaram ter visto o fenômeno com seus próprios olhos. Após a coleta das lágrimas, cientistas analisaram o líquido e descobriram que era sangue humano do tipo B, bem diferente do tipo sanguíneo dos donos da estátua. Essa descoberta incomum gerou interesse e preocupação entre o clero local e os fiéis. O evento levou até o bispo a testemunhar um dos casos, o que fez com que o Vaticano realizasse uma investigação mais profunda. Seria isso um sinal milagroso ou há uma explicação natural? Este incidente continua sendo um tema fascinante de discussão para aqueles que se interessam pela interseção entre fé e ciência. E se eu te contar sobre Vonda, o filhote de dingo? Este incrível filhote de dingo alpino ficou famoso quando uma águia o deixou cair em um jardim em Victoria, Austrália. Com apenas 5 semanas, Vonda teve a sorte de sair dessa aventura selvagem, com apenas ferimentos leves. Sua história se tornou ainda mais interessante quando testes de DNA mostraram que ele é um raro dingo alpino puro, uma raça que está se tornando cada vez mais ameaçada. Agora Vonda vive em uma reserva, onde desempenha um papel importante na conscientização sobre a necessidade de proteger a população em declínio de dingos puros na Austrália. Os dingos não são apenas cães selvagens interessantes, eles desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao tornar a história de Vonda conhecida, os defensores da natureza esperam inspirar as pessoas a agir para preservar esses animais únicos, para que possam continuar a prosperar em seu habitat natural. Será que Vonda pode se tornar um catalisador para o movimento de salvar mais dingos? Prepare-se para se surpreender com a resistência das lesmas. As lesmas têm uma habilidade incrível de hibernar ou estivarem, o que as ajuda a sobreviver em condições climáticas extremas. Quando a temperatura cai muito ou fica muito seca, esses seres inteligentes se selam em suas conchas. Esse truque esperto permite que as lesmas economizem energia e sobrevivam por longos períodos sem comida e água. Durante a hibernação, seu metabolismo diminui significativamente, o que significa que elas não precisam comer ou beber com frequência. Essa notável resistência mostra como a vida se adapta a condições severas. No caso da estivação, as lesmas também podem sobreviver ao calor intenso, o que é especialmente útil em regiões áridas.
Isso significa que onde quer que você as encontre, desde jardins verdes até desertos secos, você pode apreciar sua incrível capacidade de enfrentar dificuldades. Não é surpreendente pensar em como essas pequenas criaturas podem prosperar em condições desafiadoras. Fatos surpreendentes sobre o fundo da consciência. O governo do ZSER criou uma maneira única para as pessoas corrigirem seus erros ou desonestidades através de uma conta especial chamada Fundo da Consciência. Fundado em 1811, esse fundo permite que qualquer pessoa envie dinheiro se sentir que prejudicou o governo. Surpreendentemente, a maior contribuição já registrada foi de $18.669 em 1909, o que, considerando a inflação, equivale a quase $490 mil hoje. Essa contribuição significativa veio de um doador anônimo que queria se reconciliar com seu passado. Ao longo dos anos, o fundo recebeu doações variadas por diversas razões, desde evasão fiscal até pagamentos acidentais. É um exemplo fascinante da moral e responsabilidade humanas, mostrando como, às vezes, as pessoas assumem a responsabilidade por seus erros. O que você acha que motiva as pessoas a contribuírem para esse fundo? Você consegue imaginar o poder de 700 hieróglifos? Os antigos egípcios criaram um sistema de escrita fascinante, usando mais de 700 hieróglifos únicos, cada um belo símbolo que representa objetos e ideias do dia a dia. Esses desenhos complexos não apenas refletiam a essência de suas vidas cotidianas, mas também transmitiam pensamentos profundos, como emoções e crenças espirituais. Por exemplo, uma simples mensagem sobre fome poderia ser ilustrada por uma série de hieróglifos, cada um cuidadosamente elaborado para contar uma história. Esse método exigia atenção aos detalhes e criatividade, já que cada símbolo era projetado para evocar imagens ou sentimentos específicos na mente do leitor. Imagine a habilidade dos escribas, que passaram anos dominando essa arte. Os hieróglifos permaneceram uma parte importante da vida egípcia por milhares de anos, oferecendo um vislumbre de uma cultura rica em tradições e significados. Você já se perguntou como a escrita antiga molda nossa compreensão da história? E se eu te contar sobre os segundos intercalados? Os segundos intercalados são ajustes interessantes que ajudam a sincronizar nossos relógios com a rotação da Terra. Você pode se perguntar por que isso é necessário, então vamos entender. A Terra não gira a uma velocidade constante. Fatores como mudanças gravitacionais ou o aquecimento dos oceanos podem causar variações. É aí que entra o Tempo Universal Coordenado, o UTC, que é o padrão internacional de tempo, para que nossos relógios reflitam com precisão o tempo que a Terra leva para completar uma volta. De tempos em tempos, adicionamos segundos intercalados. Imagine que você está se preparando para um evento e, de repente, percebe que o tempo mudou um pouco. Embora os segundos intercalados possam parecer insignificantes, eles ajudam a evitar falhas nos sistemas de contagem do tempo, garantindo o funcionamento contínuo de coisas como GPS e transmissões de dados na internet. Não é incrível como um segundo pode mudar tanto as coisas? Você ficará impressionado com o brilho de Encélado. Esta intrigante lua de Saturno reflete incríveis 90% da luz solar que atinge sua superfície. Imagine-se em um cenário nevado, onde quase toda a luz é refletida de volta. Com sua superfície gelada, Encélado brilha intensamente na escuridão do espaço. Essa capacidade de refletir luz é chamada de alto-albedo, permitindo que os cientistas o estudem em detalhes à distância. Encélado não é apenas uma bela casca. Sua superfície congelada esconde um oceano que pode ter condições para a vida. Geysers que, expelindo vapor d'água e substâncias orgânicas do Polo Sul, oferecem pistas intrigantes. Esses jatos despertam o interesse dos astrobiologistas, que buscam entender o potencial de vida fora da Terra. A combinação de sua superfície refletiva e atividade geológica faz de Encélado um alvo prioritário para pesquisas em nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do espaço, lembre-se desta lua deslumbrante e de sua magnífica superfície gelada.